assim como se corrompeu a terra no tempo de Noé, e por ver tanta maldade é que Deus decidiu designar um homem que viu que não se tinha corrompido, Noé, para mandar fabricar a arca, na qual seria salvo ele, sua família e os animais que obedeceram a Deus. Entraram na arca, essa espécie de animais, para que não se perderam nesse dilúvio. Muitos no tempo do fim não estão se importando em se perder. Parece que a vida está valendo pouco para um e para o outro. Parece que está valendo mais o ter, o poder, o adquirir e o ter boa fama aqui nessa terra. Só que ali no céu a fama é outra, não é boa fama. Deus disse muito bem a Josué o que ele tinha que fazer com Acã. Por ele ter mentido, ele ter escondido, ter pegado aquilo que não era dele. Ainda mais, tratou ele como malditos, ele e a sua família, por ter feito tudo isso que eles fizeram no arraial dos hebreus. E para que toda uma nação, para que todo o povo não se corrompesse, não passasse a ser maldito, Deus mandou. Olhe como é o caráter de Deus. E muito tem que Deus é amor. Deus me aceita assim como eu sou. Deus me aceitou assim e eu assim sou e não vou cambiar, não vou mudar. Quem é tu para julgar? Quem é tu para falar? A palavra é que julga. A palavra é que não vai pesar naquele dia, na balança justa de Deus. Enquanto Josué se lamentava pela derrota que os seus inimigos fizeram contra ele, Deus falou para ele: levanta-te, Josué, por que estás aí prostrado? Foi assim que aconteceu. Tu tem que tirar o anátema do meio da tenda. E Josué obedeceu e mandou chamar as famílias, e entre as famílias do povo de Deus, aquele em quem se viu o delito, a maldade, a iniquidade cometida foi em Acã. E o julgamento foi que eles morram apedrejados, Acã e toda a sua família. Ele confessou o pecado, mas no tempo da lei, ele tinha que ser morto apedrejado, porque Deus tinha avisado. Deus tinha falado que não era para pegar nada do povo alheio, do povo inimigo, não era para se pegar nada a eles. Assim, nesse tempo que falamos da graça, no qual já Jesus veio e pagou pelos nossos delitos e nossos pecados, não pense não que não tem uma consequência para aquele que não se arrepende, para aquele que não se volta para Deus e larga dos pecados, dos ídolos, da vida desse mundo aí, que é para não se despojar, diz a palavra do Senhor, do velho homem.
tem que se despojar e se revestir um novo homem segundo Deus. Uma consequência para uma família inteira. Quando eu vejo na palavra do Senhor, Deus não poupou, diz a palavra, nem próprios anjos que se rebelaram. Não poupou, senão que os reservou para a negrura das trevas, para a condenação. E Jesus está dando a oportunidade para o ser humano se voltar para Deus, se voltar para o caminho vivo que está na Sagrada Escritura. Jesus Cristo, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Quando vemos na palavra do Senhor, Geazi cometeu o mesmo erro. Geazi, servo, e também foi, digamos assim, eleito para ser também sucessor de Eliseu. Eliseu, profeta de Deus, que nunca vendeu nada em troca dos benefícios que Deus fazia para aqueles que precisavam do benefício de Deus, como foi com Naamã, um leproso. Nos diz a palavra do Senhor que depois de Naamã ter recebido a cura da sua lepra, ele era um homem que era idólatra de outros deuses, tinha outra religião, não era do povo de Deus. Mas no dia em que ele recebeu essa grande vitória, a cura da sua lepra, a limpeza do pecado, no dia de hoje, a lepra é o pecado que deixa imundo o homem. É uma lepra, é uma imundícia que contamina a alma do homem, o pecado. E não é fácil de tirar. É só aquele que se rende ao chamado de Cristo Jesus, aceita o sangue que foi derramado por ele e é limpado pela palavra de Deus. Nesse tempo no qual viveu Naamã, ele aceitou essa ordenança, isso que lhe foi dito através do profeta Eliseu, para ir se lavar no Rio Jordão 7 vezes, para ser tirada a lepra, a mancha que tinha na pele. Um leproso era uma pessoa que era desconsiderada pela sociedade. Ele tinha uma posição, um cargo muito considerado na sociedade, era general. Ele era um homem que, por mais que ele tinha a riqueza e a honra, ele tinha que se esconder, tapar tudo, e mais podia as manchas do corpo, a mancha da pele, era uma vergonha. E bom seria que, no tempo no qual estamos vivendo, o homem começasse a ter vergonha da sua inescrupulosidade, do seu caráter que se foi corrompendo porque foi olhando os maus exemplos que esse mundo dá. O que importa se as novelas mostram que não tem nada a ver o marido trair a mulher, ou vice-versa? O moço sair com outro moço e os pais aceitarem.
com um menino de pequena idade, já 3 ou 4 anos, ensinado a mentir aos pais e isso é tomado como algo engraçado no dia de hoje. Mas sabemos que para Deus não. Deus não ensinou assim o homem para que ele seja abençoado aqui na terra. Deus ensinou e deu um exemplo a ser seguido. E ele disse que aquele que conhecesse a verdade seria verdadeiramente livre. Então significa que o mundo, pessoa que não tem a verdade como seu princípio de fé, a verdade que é Cristo Jesus como seu guia, quer dizer então que o resto se conduz na mentira. Sim, é assim mesmo. É assim mesmo porque o próprio Deus diz na sua palavra, o próprio Jesus disse para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o homicida. O diabo é aquele que nunca se firmou na verdade. Vós tendes por pai o diabo. Não tendes Abraão como pai. E se tivesse por pai Abraão, aceitaria tudo aquilo que eu os ensino. Jesus ensinou ao povo, até os dias atuais, qual é o verdadeiro caminho, o que é a verdade, quem é que te conduz ao céu, quem é que te conduz ao Pai. Ele ensinou, mas o povo se tapa os ouvidos e não quer ouvir. O povo é quem se faz de surdo para não atentar para aquilo que é bom e que te vai conduzir à vida eterna e que te vai trazer paz. E não é uma paz do mundo que é passageira, mas é uma paz que só Jesus pode dar. Mas nesse tempo do fim, no qual a palavra nos diz que a apostasia iria aumentar, a incredulidade também, já que o próprio Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nesse tempo do fim, tem aumentado muito aqueles que se dizem conhecer de Deus, conhecer a Deus, mas pelas suas obras estão muito longe de conhecer a Deus. Porque aqueles que são de Deus não enganam, não mentem, não cobiçam o que é dos outros. Os que são de Deus não são como Jaci. Os que são de Deus não trocam a promessa de Deus, o dom de Deus, a salvação que vem de Deus, por tão pouca coisa como trocaram esses homens. Mas a maldade continua a aumentar. E por ter se aumentado a maldade, o amor de muitos se esfriará.
nesse tempo do fim, dificilmente poderá ter alguns remanescentes. Se você encontrar um povo que estiver procurando viver próximo de Deus, seguindo o bom princípio da palavra do Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar ao teu Deus com toda a tua mente, teu coração, tua alma, teu entendimento. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você encontrar um lugar assim, se junte a esse povo, porque esse povo irá morar no céu. O resto, o que é anátema, como dizia a palavra, e não prega o evangelho que foi pregado na verdade, fundamentado na verdade, anátema é maldito. A esse aí tem que sair fora. A palavra nos diz, sair fora. Não entre no engano. Não caia na mentira. Não siga maus exemplos. Mas, como disse o apóstolo Paulo, sede imitadores de mim como eu de Cristo. O exemplo a ser imitado é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que se fez manso e humilde de coração e que habitou em meio de nós e que ensinou verdadeiramente a cumprir aquilo que o Pai deixou estabelecido. E a palavra nos diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é pesado, não é carga fazer aquilo que Deus mandou. Não é sacrifício sobre-humano fazer aquilo que Jesus pede na sua palavra, que Deus pede na palavra, na qual o Senhor Jesus deixou de exemplo que ele seguiu até a morte de cruz, a obediência ao Pai. Nós também podemos, porque Ele nos afirma na sua palavra que tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus vem abençoar, vem alcançar as famílias, Deus vem a salvar, resgatar aquele que está afastado, trazer aquela ovelha que não foi cuidada, traga para o caminho do Senhor, traga para o bom aprisco, traga até Jesus, que é nosso único Salvador. Deus abençoe a todos.